Um assunto importante dentro de China é nós entendermos a atualidade da atual crise chinesa. A China tem passado por uma crise econômica e essa crise econômica chinesa tem impacto no mundo todo e é sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo. Olha só, quando nós falamos de crise chinesa, ela é interessante de você analisar em alguns pontos. Professor, mas você não falou que a China cresce a patamares assustadores a sua economia? Você não falou que ela tem se configurado como um gigante? Ok, mas pela primeira vez num ciclo de mais de 30 anos, a China se vê numa crise que merece a nossa atenção. Põe tela cheia para que nós possamos entender melhor isso aí. O que aconteceu? Mesmo com esse avanço do PIB chinês que eu comentei com vocês nos vídeos anteriores, a China hoje, ela percebe que ela precisa investir um pouco mais no mercado interno do que no mercado externo. Como assim? Como eu falei para vocês, a China é uma plataforma de exportação. É um país que aposta o seu crescimento econômico na venda de mercadorias, na venda de produtos industrializados para o exterior através do investimento de empresas estrangeiras. Só que a partir de 2014, 2015, o que aconteceu com a China? Como o governo chinês planeja a economia, eles estão tentando mudar o perfil da economia chinesa para dentro do seu próprio mercado, ao invés de apostar única e exclusivamente no mercado externo. Volta para mim. Ok, professor. Então quer dizer que a China está apostando hoje muito mais no mercado interno do que no mercado externo, é isso? Não é exatamente apostando mais, é dando uma atenção maior ao mercado interno em relação ao mercado externo. Eles querem equilibrar um pouco mais essa questão. O problema é que quando a China faz isso, isso tem consequências muito graves e consequências muito importantes para outras nações do mundo, inclusive o Brasil. Por quê? Muito da nossa economia brasileira, das nossas exportações, e olha só, eu coloquei para você aí, ó, petróleo, minério de ferro, soja, açúcar. Muito da exportação que o Brasil faz destas commodities, depende da compra do mercado chinês. A China compra isso e a China paga por isso e nós temos o nosso crescimento econômico vinculado a isso. Da mesma forma que o Brasil tem o seu crescimento econômico vinculado à parceria comercial com a China, outros países, principalmente na América Latina e na África, lembra que nós estudamos isso? Também o tem. Quando a China muda o seu perfil do mercado externo para o mercado interno, isso implica em quê? Olha lá, isso implica que a China vai diminuir a sua compra de commodities no mundo. Vou lhe dar um exemplo. Se ela vai diminuir a sua produção de industrializados, ela vai diminuir a compra de minério de ferro, que é a matéria-prima para a fabricação de aço. Diminuindo a compra de minério de ferro, isso afeta muito as nossas mineradoras brasileiras e a nossa pauta de exportação. Hoje, o Brasil tem na China o seu maior parceiro comercial. Se a China muda alguma coisa nas suas características de compra e venda, isso afeta o Brasil. E nesse caso, a crise chinesa tem afetado de forma muito negativa o Brasil e outros parceiros subdesenvolvidos da China. Coloca a tela cheia. Olha só o que eu marquei para você. Isso afeta outros países que também exportam essas commodities. O petróleo, por exemplo, hoje está a um preço muito baixo no mercado internacional. Entre outros fatores, não é o único, mas entre outros fatores, por que é que o petróleo está num preço baixo? Porque diminuiu a demanda chinesa em certo ponto. Mesma coisa acontece com a soja, o minério de ferro e o açúcar, que são exemplos que eu estou lhe dando. Os países que dependem de exportação de commodities acabam sofrendo muito com a crise chinesa. Corta de volta para mim. E não somente esses países, hein, gente? Os países desenvolvidos também sofrem com isso. Por quê? Apesar da China não comprar dos países desenvolvidos muitas commodities, a China faz aportes de investimentos financeiros muito altos nesses países. E com a mudança do perfil da economia chinesa, tende a diminuir esses aportes, o que também faz sofrer os países desenvolvidos. O que eu quero que você entenda?
como nós vivemos dentro da nova ordem mundial, uma ordem globalizada, e a China é um gigante emergente de importância e peso geopolítico fundamental, uma mudança, uma crise na China, uma mudança de perfil econômico na China, não afeta somente a China, afeta de forma negativa todos aqueles países que de uma forma ou de outra estão vinculados a ela. E no caso, todos os países do mundo hoje se vinculam fortemente à China por conta do seu extraordinário crescimento que nós vimos a partir da década de 80.